Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, falar um pouquinho sobre fé, algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. O quanto que nós precisamos ter fé, o quanto que a fé ela consegue nos transformar, o quanto que o poder da fé pode realmente mudar uma circunstância, uma situação interna ou com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Aqui na passagem de Mateus, no capítulo 9 de Mateus, lá no versículo 27, vai falar sobre a cura de um cego. Diz assim, ó, versículo 27 de Mateus capítulo 9. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Jesus perguntando para os 2 cegos se eles criam que ele, o próprio Jesus, era capaz de fazer isso. E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, Jesus, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. O que me desperta atenção é que Jesus fez o milagre por conta da fé que eles tinham. Jesus pergunta: Vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos, nós cremos. O próprio Jesus já sabia que ele poderia fazer isso, ele não precisaria da autorização ou da afirmação deles, ele poderia fazer aquilo em qualquer momento. Mas ele queria ouvir se aqueles homens tinham fé que Jesus poderia, que ele tinha poder para fazer. E os homens responderam sim. Então Jesus fala: que seja feito conforme a fé, segundo a fé que vocês têm. Tudo na nossa vida é feito, é realizado em nós conforme a fé que nós temos. Porque lá depois vai continuar no versículo 30. E a visão deles foi restaurada. Jesus fala: seja feito segundo a fé que vocês têm. Já pensou se a fé deles ali fosse só de boca para fora? Porque Jesus ora falando que seja feito conforme a fé que vocês têm. Ele não fala assim: eu curo vocês, eu declaro, eu abençoo agora que vocês voltem a enxergar, eu repreendo agora o demônio. Não, ele fala que seja feito segundo a fé de vocês. Não bastou eles falarem que tinha fé. Jesus queria ver se realmente a fé deles ia ser colocada em prática. Porque Jesus não precisava nem ter perguntado isso para eles. Eles fizeram um pedido: Jesus, que possamos ver, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus poderia ter falado: seja restaurada a visão de vocês. Mas Jesus pergunta. Talvez é exatamente isso que falte para a gente. A gente responder se realmente dentro de nós há a fé que nós precisamos para que algo seja restaurado em nossas vidas. Jesus, ele está perguntando para você: você tem fé para que isso possa acontecer na sua vida? Você tem fé para que a restauração do seu casamento aconteça? Você tem fé para que a restauração da sua cura interior aconteça? Você tem fé para que os seus sonhos sejam restaurados? Você tem fé para que a sua vida seja restaurada? Você tem fé para que seja restaurado os seus relacionamentos? Você tem fé para você se levantar dessa amargura? Você tem fé para se levantar dessa dor? Você crê realmente que Senhor dos Senhores, Jesus, eu posso fazer isso por você? Você acredita nisso? Talvez ele esteja perguntando para você agora. Você tem fé que eu sou capaz de restaurar todas as suas feridas, todas as suas dores, tudo aquilo que impede você de enxergar o que Deus tem para você? Você tem fé nisso? Talvez Jesus está esperando você responder: sim, Deus. Sim, eu tenho fé. Para que ele declare sobre a sua vida, então, que seja feito conforme a sua fé. Que a restauração aconteça conforme a sua fé. A gente não precisa
ter fé maior do que tudo, a gente não precisa ter muita fé e nem fé o tempo todo. Se a gente tiver o pouco de fé que Pedro teve para andar sobre as águas, a palavra fala que a fé, ela é exatamente a certeza das coisas que a gente não vê, que a gente espera, mas não vê. A fé é algo que é difícil mesmo você colocar ela em prática. É difícil você olhar para uma situação da sua vida de desespero, de muitas vezes até assim já de esperança perdida, como se você não tivesse mais o que fazer, como se não tivesse mais saída, você na verdade não quer mais nem viver. E é difícil você olhar e falar assim: não, Deus pode restaurar isso em mim, não, Deus pode me tirar dessa dor, Deus pode me tirar desse sofrimento, Deus pode me tirar desse acúmulo de coisas ruins que tem acontecido na minha vida, Deus pode me levantar. Nós precisamos exercer a nossa fé no poder de Jesus sobre nós. Nós precisamos declarar a nossa fé para que o Senhor Jesus venha e dê a voz de comando dele, para que ele libere dos céus aquilo que nós precisamos. Do que você precisa? O que você precisa que seja restaurado na sua vida? Jesus está perguntando: você tem fé que eu posso fazer essa restauração? Porque se você responder para ele que você tem fé, ele vai declarar a mesma coisa para você, que seja feito segundo a sua fé. E o que aconteceu com aquele homem foi que a visão dele foi restaurada. Com aqueles homens, a visão deles foram restauradas. Quando você coloca a sua fé em prática, o pouco de fé que você tem, ela pode mover grandes coisas na sua vida. O pouco que você começa a exercitar pode mover grandes coisas na sua vida. Talvez você tenha que começar com um pouco de fé. Talvez você tenha que começar tendo um pouco mais de fé do que você tem. E aí esse pouco, ele vai aumentando, porque você vai vendo a restauração chegando na sua vida. Nós precisamos ter fé no nome de Jesus. Nós precisamos crer, clamar para que Ele faça o que Ele precisa fazer na nossa vida, para que ela seja restaurada e a gente possa viver com uma visão renovada, para que a gente possa viver com uma vida transformada, para que a gente possa viver com uma mente curada, para que a gente possa viver com um coração purificado. Você vai ter no meio da estrada da sua vida muitas coisas que vão fazer você se cegar de ódio, se cegar de raiva, se cegar de tristeza, se cegar de rancor, se cegar de amargura, se cegar de tantas coisas ruins que te impedem de ver aquilo que Deus tem para você. Muitas coisas vão deixar você cegos. Vocês cegos, muitas coisas me deixam cega, muitas coisas vão deixar você cego, mas nós precisamos ter fé que Jesus, ele tem poder para restaurar e fazer a nossa visão ser restaurada. Nós precisamos ter fé para isso. Você tem fé para isso? Jesus está perguntando. Você tem fé? Sim, Senhor, eu tenho fé. Então, que seja feito segundo a sua fé. Que haja restauração na sua vida. Que haja restauração, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja o vinho novo, tudo mediante, tudo segundo a fé que você tem. Que você possa viver um novo tempo, que você possa, depois de assistir esses minutos aqui de vídeo, você possa entender e pedir a Deus: Jesus, Deus, eu quero, aumenta a minha fé, eu quero ter mais fé, me dá mais fé, eu quero ter fé, eu creio que o Senhor pode fazer. E que você viva um tempo novo e veja coisas novas de Deus chegando sobre a sua vida mediante a fé que você tem. Que você viva algo maravilhoso diante de Deus ainda neste ano de 2021, que a sua fé possa ser restaurada, que a sua vida possa ser transformada e que você veja os grandes feitos do Senhor ainda este ano, antes que esse ano se acabe, que você viva um ano ainda, meses, um mês que tem um pouco mais de um mês, dias, que você viva pela fé, crendo que Jesus, ele tem o poder de fazer o que for preciso para você ser restaurado, para você ser restaurada, em nome de Jesus. Fica na paz e cheia e cheio de fé. Amém.